Calma aí, galera. Aqui eu derrubei sem querer o Renan e o Vitor. Boa noite, galera. Eu ainda tô tentando arrumar meu microfone que tá cagado, aparentemente, né? Fiz alguma merda. Só esperando o Vitor e o Renan voltar pra dar uma saída aqui e a gente já começa. Calma aí, gente. Vou arrumar. Veio o Vitor Aburachid. O Mano, Renan tá vindo. fiz uma cagada monstra. O Renan Que tá que vindo, eu houve? vou. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui. Ah, não, mentira. Eu fui tentar arrumar o microfone e eu encerrei a live sem querer. Mas quando o Mas, Renan. Ah, falei. Eu preciso sair ainda e voltar. mas a live continua no mesmo link lá, né? Continua. Ô, Renan, eu vou sair e volto agora, tá? Mas sem encerrar a transmissão. Mas vão interagindo aí, rapidão. Já venho. Ok. Cara, 52 queridíssimos aí, que maravilha. O Gabriel Riguez aqui falou que o microfone tá bom. É que pode melhorar, o Gabriel. É que o Ele microfone tá. normal aí do Bruno não tá funcionando. Mas já ele volta aí. Probleminhas técnicas. Mas, Vitão, esse daí foi para fechar um domingo bom, né? Aquele meme do lobo do domingo triste. Esse domingo não tem meme do lobo, só da Não tem, raposa, só. cara. Não tem. E assim, eu já tô trabalhando e tal, mas amanhã é o primeiro dia oficialmente de volta lá da firma, assim, que volta às aulas e tal. Então, é sempre um dia anterior que a gente fica meio, pô, vamos lá, começar mais um semestre e tal. Aí veio o Chames com a alegria do domingo, né? Exato, cara. Não, nunca foi triste. Muito foi triste. Pô, o meu som tá ok aí, Vitor? Tá ótimo, Oh, Renan. boa, Meu boa. tá tudo bem. Também eu tô falando baixinho aqui por motivos de não acordar a cônjuge dormindo no quarto do lado. Perfeito. Aqui o Rodolfo Bueno, Culturão, trocou o Pesca pelo Vitor Persors. Não, tipo, o Vitor aí tá acordado substituindo o Pesca, mas a gente vai ter ainda podcast essa semana com o Pesca também, pra gente aprofundar mais. Hoje é só aqui pra gente, no susto, falar um pouco disso aí que aconteceu e porque a galera tá pedindo muito, né? E você falou que você volta a trabalhar amanhã, né? Amanhã eu também tô de presencial, né? Se eu chegar com olheiras amanhã, eu espero que meu chefe não esteja assistindo Cultura Pop, entendeu? Tá Mas no contrato de 10 horas aqui, como diz o VMA Sônico. só Cara, vamos hoje ver se eu merecia, né, bicho? merecia. Guardando aí Bruno Pongas. Aqui o Marcelo Hipólito tá com a gente, a nossa querida, amada e saudosa soberba voltou, Collins fora, reinstalei a Twitch, tendo que acordar cedo pela emoção. Valeuzão aí ao Marcelo Hipólito. O Cadê o Mondes fala aqui para meter o atestado. Amanhã tá valendo, né? Aqui, ó. O Demon Stago falou que o Vitor Abrachid merece uma folga. Eu concordo. A folga bem no retorno do trabalho, né? Que maravilha. Isso aí É. acho que não dá muito Não, certo, né? eu já tô preocupado. Eu já tava assim, primeiro, eu fico muito tranquilo, sabe? Que eu já tava temendo pelo meu próprio sono até quinta-feira, porque se não saísse, eu ia ficar até quinta, tipo, com medo de dormir, a troca rolar. Então, assim, o Brian Wright ainda salvou meio que a minha semana de produtividade no trabalho agora. Em alguma medida, porque eu vou continuar esperando um próximo movie aí, que ainda tem espaço para isso, né? Mas por Tem espaço. enquanto, Só quinta-feira, né? Só quinta-feira. é. Enquanto o Bruno não vem aqui vendo uns comentáriozinhos aqui da galera, caiu a luz aqui, o Whindersson Aisu perguntou. Não, na verdade, era um probleminha no microfone do Pongas. Vamos ver agora. Melhorou? Alô, Não. alô? Mesma coisa, mas tá bom, pô, tá tipo ok. Não, peraí. Não é possível. Não é funcionado aqui em off. Que caralho, O... mano. Aconteceu parecido da outra vez. Não sei como é que É, você então. consegue. Aqui o Sabino fala, soberba voltou de vez. Aqui já é mando de quadra, mando de quadra. Utopia ou realidade? Estamos quase lá. Temos aqui também a mensagem do V Maçônico, ninguém dorme hoje. Agora melhorou, Renan? Agora Agora sim. foi? Melhorou. Agora foi.
Só que tá vazando um pouco do áudio Boa. da própria Tava live. com É. eco. Peraí. Agora eu só vou pegar meu outro fone, porque era o problema desse fone aqui, aguentei. Boa. Caraca, entrou uma mariposa gigantesca aqui nesse momento. Tá chovendo aqui em São Paulo, os bichos vêm, cara. Aqui, ó, Conde Brágula se mudou, somos melhores que Dallas. Olha, vamos esperar o Bruno voltar, que essa daí vai ter que ser falada hoje. Somos melhores do que Dallas, cara. Vamos lá. E aí, Bruno Pongas? Tensão no ar. Será? Peraí, o caralho. O Aguentei. som tá bom. Agora acho que foi. Nada ainda? Foi, Não, tá aí sim. perfeito. E tá assim, Aí e o foi, cara. retorno, e o retorno foi-se. Você tá com Sei aquele lá o que grave aconteceu. no talo. Você tá com aquele grave no talo voz maravilhoso. sexy. Como... Tá, não, faz parte já da mágica do cultura pop. Cara, 94 prezados, hein? Que maravilha, hein? Acho que a gente não tem um número desse aí desde a live da loteria do Embanyama, hein, cara? É isso. Aí sim, o Bruno Pongas veio direto da live do VCNI pra live do Cultura. Não, e estamos concorrendo com o VCNI, com Café Belgrado, com Splash Brothers. Todo mundo. Rapaz, tá rolando, que responsa, hein? Que responsa. Bom, então vamos começar a falar. Vamos lá. Saudações texanas a todos. Boa noite, boa madrugada a todos os envolvidos. Estamos aqui em edição extraordinária, Pocket, porque De'Aaron Fox é do San Antonio Spurs. Saiu uma troca aí envolvendo 3 times, ali Spurs, Kings e Chicago Bulls. E o Spurs recebeu De'Aaron Fox e Jordan McLaughlin em troca de 4 firsts, 3 seconds, Tre Jones, Zach Collins e Sidy Cissoko, para a alegria aí do Marcelo Hipólito. Zach Collins foi embora. E o melhor de tudo, senhores, não perdemos, né? Devin Vassell, nem Stephen Castle, também não foi Keldinho, não foi nenhum dos jovens mais relevantes. E as 4 firsts foram firsts muito amigáveis. Foi um baita negócio do Brian Wright. As firsts, né? As escolhas de primeira rodada que foram ali para Sacramento foi a de Charlotte, de 2025, que não ia ser uma first no final das contas, né? Ia virar 2 seconds. Foi a do Bulls, devolvida para o Chicago Bulls, aquela que era protegida no top 10, então ela volta para o Chicago Bulls. Foi também a first de San Antonio mesmo, né? A própria do Spurs de 2027, além da escolha de primeira rodada do Minnesota de 2031. Aquela polêmica lá, da troca do Robbie Dillingham, que a gente detestou, essa troca acabou sendo ali até a mais valiosa que o Spurs mandou. Então o Spurs continua com todas as firsts de Atlanta, continua com a swap, continua com a sua própria escolha de 2025, um baita negócio de Brian Wright. Boa noite, Bruno Pongas, aconteceu. Que isso, Renan Bellini, eu não sei nem como reagir. Eu tava até falando no grupo do WhatsApp mais cedo, né, logo depois da troca, eu acho que eu não ficava tão animado com o movimento, tudo bem que o Spurs não é muito de fazer movimentações, né, mas eu acho que eu não ficava tão animado desde a troca do LaMarcus Aldridge, que eu lembro que eu tava no parque correndo, eu saí gritando que nem um maluco naquele momento. Dessa vez eu fiquei também em êxtase, e a gente vê aqui o reflexo disso, né? Quase 100 pessoas escutando a gente, Renan Bellini. Então, boa noite a você. Boa madrugada a você, né? Aqui, um horário ingrato pro trabalhador que vai acordar cedo amanhã. Mas boa noite a você e boa noite ao meu querido Vitor Aburrachid também, que tá aqui, o maior especialista em cap space, em situações contratuais. O cara é muito bom, então ele vai ajudar a gente nessa missão, nesse momento, Renan. Boa noite, Vitor Aburrachid, aí substituindo hoje o Pescão aí nesta live de React. Vitor Aburrachid, que orgasmo dominical, hein, Vitor Aburrachid? Cara, foi incrível. Eu não me sentia tão feliz assim num domingo à noite, desde ali da, sei lá, 3ª temporada de Game of Thrones, talvez. Caraca, hein? Caraca, hein? Faz tempo. Caraca, porra, velho. E eu acho que um domingo à noite assim, eu não era feliz desde quando o Peyton Manning ainda tava no Colts, entendeu? E, cara, que eu achei incrível, cara. Assim, vamos falar depois dos detalhes desse rolê todo, mas eu tô impressionado com como foi suave. Assim, eu às vezes ficava montando trade no
no Trade Machine ali, sou meio viciado nisso, assim, é aquela, né? Então, depois de meia-noite, Trade Machine é um excelente entretenimento para aquela cagadinha, né? Eu ficava brincando ali, e eu ficava, cara, não é possível, eu tô sendo muito clubista, né? Não posso mandar só isso. Eu sempre botava um Sohan, né? Sabe? Tipo, botava assim, Barcel, Sohan e, tipo, a pique do Atlanta desse ano, sabe? Umas paradas assim, fala, tipo, não. E, cara, foi muito menos do que isso, muito menos. Foi só lixo, uma escolha nossa de 27, mas a gente mantém a do Hawks. Eu gosto da nossa aposta na gente mesmo, em 27. E uma escolha de 2031 que a gente mandou, do Wolves, que realmente ninguém sabe o que vai acontecer, mas, cara, a gente ainda mantém um direito de swap com o próprio Kings em 2031. Como que isso não foi nessa troca? Eu fiquei assim, como que o Kings fez a troca com a gente e não pediu para pelo menos cancelar, não para inverter necessariamente, para cancelar isso? Cara, 2031, que você aposta no Wembanyama com 25 anos de idade ou você aposta no Kings, tipo assim, nesse momento da sua vida, sabe? Ainda temos esses direitos de trocar com Dallas em 2030, que acabou ficando extremamente mais atraente agora. Cara, achei uma aula, achei, assim, talvez seja mais empolgado que eu deveria, mas... Não, tá liberado. Sem retornos, velho. Pode tirar a camisa se você quiser, pode ser que suba até a audiência, mas assim... Passou das 100 pessoas já, inclusive, hein? Tá de volta Brian Wright, o Zica da confecção, né? Porque ele faz muitas mantas, né? Está de volta. E eu jurava que essa troca, na verdade, nessa swap do Dallas, poderia ter ido nessa troca, ainda mais porque hoje ela se valorizou, né? Porque o Dallas tem muitas chances de dar muito errado daqui a uns anos. Então, para você trocar uma escolha que tem um swap com um terceiro time, na verdade você está dando uma escolha muito valiosa. Você manda essa first do Spurs em 2030 é a melhor first entre o Spurs e o Mavs. Você dá para um time sabendo que vale mais do que uma first, né? Mais do que uma first do Spurs. É uma first que tem um seguro nela, né? Ainda embutido. Tem duas chances, né? Então, assim, é um ativo muito valioso. A que tem o swap com o Hawks em 26 também, a que tem o swap com o Boston em 28 menos, né? Porque, assim, pelo menos por enquanto, parece que em 2028 o Boston continua sendo muito bom. E a gente ainda mantém essa em 2031, cara. Assim, esse grupo de ativos, assim, o que é isso? Pode ser trocado eventualmente e tudo mais, mas se não for, você começa a construir um time que vai ser relevante, vai ser cada vez melhor, pelo menos é o que se espera, e você sempre vai ter um direito de trocar de escolha no draft, então você pode continuar sendo um time bom e pegando no lugar mais alto na loteria do que sua posição deveria indicar, né? Assim, o OKC tá fazendo isso com muita maestria também, né? O OKC esse ano tem pique do Sixers, tem pique, sabe? Mas a gente, numa escala menor do que isso, a gente tem menos volume, garante uma construção de elenco muito, muito sadia por muito tempo, sabe? Eu achei absolutamente excelente, assim, cara. Que aula. Eu tinha um pouco de mão fechada com isso, assim, sabe? De dó de gastar essas piques, mas do jeito que foi, cara, não tem jeito. É que o convívio com o San Antonio Spurs faz a gente ficar meio mão de vaca, né? Porque a gente se acostumou com isso por tantos anos. Mas, assim, é fantástico, assim, pensando em capital de draft, né? O Spurs mantém muita coisa ainda para formar o seu futuro. E, Bruno, falando um pouco mais do time do Spurs, né? De como é que fica essa construção, né? Eu acho que às vezes a gente é um pouco imediatista, e isso eu faço a meia-culpa, né? Às vezes a gente reage muito a alguma coisa. Eu queria... pichar um muro quando mandaram o Rob Dillingham no draft para o Minnesota por uma escolha de 31. Ela acabou virando isso daí, né? E eu acho que o Spurs consegue, já no segundo ano do Wembanyama, encontra o seu parceiro, um cara que é o De'Aaron Fox, que a gente vai falar mais ainda, mas um cara que entrega dos dois lados da quadra e que vai ser um baita parceiro de pick and roll. Mas, além disso, não arrasa a espinha que existia, né? A base que existia do time já. Você não arrasa o elenco. A gente segue com jogadores aí, segue com o Castle, que tem um futuro brilhante pela frente, segue apostando no Devin Vassell, segue com o Keldinho, que a gente critica tanto, mas ele tem dado um gás na segunda unidade nos últimos jogos. O Spurs consegue sair dessa troca. Acho que não tinha como sair melhor, né, Bruno?
Cara, eu tô em êxtase, Renan Bellini. E aí, acho que tem muita gente aqui no Culturão, no Bandejão, no grupo de assinantes que deve desculpas a Brian Wright, né, Renan Bellini? Eu vi o pessoal avaliando o Brian Wright como nota 6, regular, medíocre. Lucas Pastore usou a palavra medíocre, ele vai escutar aqui a gente, vai pedir desculpa. O Lucas Pastore que vai perder um braço em breve. Não, Renan, acho que, cara, a gente ter, um pouco do que o Vitor falava, né? A gente ter conseguido fazer essa troca sem envolver Vassell, sem envolver Sohan, sem envolver Castle, né? Mantendo, acho que, a base de jovens talentos que a gente tem e envolvendo picks sem ser as nossas picks principais. Acho que foi muito além de qualquer sonho que os torcedores do San Antonio Spurs poderiam ter, né? Se eu te perguntasse na live que a gente fez essa semana, né? Semana passada, e a gente perguntasse, puta, qual que é o melhor cenário que te deixaria muito feliz com essa troca? Eu acho que a gente nem chegaria nesse cenário que aconteceu, né? Não, Então, todos os pacotes que a gente falava tinha Vassell ou Castle, tipo, na história. exatamente. Então, assim, eu tava contente com Vassell e 4 escolhas de primeira rodada, contando que algumas dessas primeiras escolhas não fossem as nossas melhores escolhas. Então, assim, saiu muito melhor do que a encomenda e eu acho que o Spurs se fortalece, né, agora pro restante da temporada. Eu acho que ganha um gás na briga pro play-in. Acho que tá muito difícil ainda, né? A gente tinha falado também no último episódio que o cenário estava se complicando, né? Vai se desenhando por um cenário complexo para classificação, mas acho que o Spurs ganha um fôlego no elenco. A gente continua tendo problemas, que aí depois a gente pode falar ou aqui nesse episódio ou depois quando a gente gravar com Pesca, né? A gente ainda não tem um pivô. Eu acredito que o Spurs ainda vai se movimentar até a trade deadline, acho que faria sentido, né, para reforçar esse time, mas a gente não perde nossa espinha dorsal. Claro que arremesso continua sendo um problema ainda, pivô continua sendo um problema. Acredito que o Spurs vai se mover, mas, cara, pesando o cenário inteiro, a gente sai dessa troca muito forte, com uma projeção de futuro absurda, né? A gente falou ali da pick de 2031, por mais que exista, né? A gente não sabe o que vai ser do Timberwolves, e o Timberwolves é uma franquia que, ao longo dos últimos anos, né, historicamente, não é uma franquia que tem necessariamente uma grande gestão. Mas, assim, pensando que o Anthony Edwards tem 23 anos, acho muito improvável que aconteça algo muito bombástico até lá e ele tem ainda muita lenha para queimar. Então, assim, a chance desse Timberwolves não ser um time fraco em 2031, ela é muito grande. O que torna essa pique menos valiosa, se você for pensar, né? Então, projetando que tudo corra bem pro Timberwolves. Então, sim, o Spurs, cara, basicamente fez essa troca sem envolver nenhuma das melhores picks que tinha, né? Então, o cenário dos sonhos é realmente algo maravilhoso. E a de 2027, que é a própria do Spurs, né? A gente espera que o Spurs esteja bem, faça uma boa temporada na próxima. Então também é uma escolha, cara, que saiu bom demais. Daí é até difícil acreditar com todos os prognósticos que a gente fazia no último episódio do Cultura Pop. A precificação do mercado que a gente comentava, né? A gente imaginava que seriam 3, 4 firsts, mas a gente imaginava que eles iam pedir alguma de Atlanta, né? Mas realmente o Spurs conseguiu aí, o Brian Wright conseguiu uma jogada de mestre. E Vitor, o Bruno falou, né, aí que o Spurs pode se mexer até quinta-feira, até trade deadline. Eu acho que dá para consertar alguns buracos, dá para tentar pegar um pivô, mas eu acho assim que, pensando em competitividade maior, eu acho que tem tudo para dar certo na próxima off-season e talvez na próxima temporada aí sim a gente vir com um time realmente para a gente pensar em playoff. Cara, e vocês estavam falando sobre. Tudo bem, então não é fácil chegar nos playoffs, mesmo depois dessa troca, no play-in, pelo menos. Cara, não seria tão desastroso se a gente não fosse também, sabe? Eu acho que Total. seria legal ir, mas, pô, o time continua legal, mostra uma evolução, termina com 38 vitórias, fica em 11º, 12º, fica com a escolha 8 ou 9 no próximo draft, mais uma escolha do Atlanta, que talvez seja aí dentro do top 10 também. Cara, você escolher peças para adicionar mais nesse time para frente, não é mau negócio. Assim, eu concordo que o time pode fazer movimentos ainda para tentar se reforçar. Eu seria bem parcimonioso, por exemplo. Eu não acho que é hora de chegar e falar, agora vou mandar 2 picks no Ken Johnson também, já que estão pedindo. Não faria. Eu acho que, assim, demos um passo para frente, não somos contender. O time tem, eu acho que 2 principais problemas, que é o backup de big e a falta de um arremessador mais especialista, eu acho, assim,
na posição 4, especialmente, assim, porque, ou na posição 3, 4 por ali, que a gente só tem o Harrison Barnes e o Champagne jogando alguns minutinhos, né, e tal. Mas, cara, já é um time que fica com bem mais cara de time. Eu falei sobre isso num episódio que eu participei do Café Belgrado, não foi do Splash Brothers, eu participei semana retrasada do Café Belgrado, semana passada do Splash Brothers, falando, e agora do Cultura Pop. Eu tô fazendo um turnê de convidados em podcasts por aí, deixando melhor pro final, lógico, né? E eu falei sobre, cara, como que o Spurs tinha um problema, além de todos os problemas principais, que é o fato do Spurs ter um time que tá todo mundo sendo exigido um ou dois degraus acima do que aquela pessoa está com capacidade de fazer. Eu até citei assim, quem é o segundo melhor jogador do Spurs? Cara, Deveria ser o Devin Vassell, mas não tá deveria ser o sendo. Devin Vassell, às vezes é o Chris Paul. Esses caras seriam o segundo melhor jogador em qualquer time competitivo da NBA? Não. Hoje, muito longe disso, né? Então, assim, eu acho que essa troca ainda melhora nesse sentido. Assim, ainda que você coloca um cara que claramente é o número 2. E aí o Vassell talvez seja um pouquinho demais para ele ser o terceiro, mas você coloca a coisa numa condição, você coloca ele numa condição mais favorável também, sabe? Eu acho que ajuda até ele no que vai acontecer com ele, o Sohan, o Castle, tudo mais, sabe? O Castle vai jogar menos como titular, talvez, vai jogar, assim, enfim, não sei o que vai acontecer, né? Claro que talvez o número individual de algum desses caras caia um pouco, mas como um mecanismo de time, né? Como uma coerência que você pensa no que você está formando ali de verdade, né? Eu acho que a coisa melhora demais. E eu, enquanto vocês estavam falando, igual o Pongas falou, eu gosto de brincar de cap e tudo mais. Eu já abri toda a cap sheet do Spurs nos próximos anos. Já tô vendo aqui quando que vai ter cap, quando que não vai ter. E já tô assim, cara, tá bem tranquila, tá bem legal. Mesmo com a extensão máxima do Fox que vai vir agora, que não é um Supermax, ele não vai ter direito a isso. Não teria mesmo, assim, só teria com o King se fosse All NBA, o que ele não vai ser. E no Spurs ele não tem porque ele foi trocado, né? Então, cara, muito legal. Tá bonito, viu? Tá bem mais bonito ver essa lista de nome do Spurs aqui do que tava até algumas horas atrás. Ô, Renan, tem uma coisa E legal dentro não tem disso Zé que... Collins aí. Não tem Zé Collins. Nossa, graças a Deus, graças a Deus. Ô, Renan, tem uma coisa legal dentro disso que o Victor falou, né? Sobre, tipo, putz, quem é o segundo melhor jogador do Spurs hoje? Não se sabe, né? Era pra ser o Vassell, que nem você falou, mas às vezes é o Chris Paul, às vezes é o próprio Harrison Barnes que faz ali algum jogo bom. E, cara, a gente olha pra carreira do De'Aaron Fox. O De'Aaron Fox é um All-Star, né? 2023. Ele é um cara que ele foi All NBA. Tudo bem, terceiro time All NBA, mas, cara, é muito difícil você chegar num All NBA. Ainda mais hoje em dia, com a liga cada vez mais competitiva. Então a gente não tá falando de qualquer jogador, de qualquer complemento. É um cara que, porra, tem uma. Vem de um background, vem de uma história, vem construindo uma carreira sólida na NBA, jogando bem. E, além de tudo, né, dentro do que a gente discutiu no último episódio, é um cara que tem fit com o Victor Wembanyama, que é o mais importante, né? O que acho que para mim deveria ser o principal pré-requisito para uma troca, buscar alguém que tenha fit com o Wembanyama. Tem a questão do arremesso, que a gente já discutiu em outros momentos, a gente pode falar mais sobre isso, tem, mas todo o resto é um excelente fit com o Wemby. Então, isso coloca o Spurs muito bem posicionado para os próximos passos, né? Não só para essa temporada, se a gente for arriscar playoffs. Eu estava até vendo aqui a lista da Conferência Oeste. Por mais que esteja difícil, a gente está ali na briga junto com o Warriors e com o Kings, né? O Kings deveria cair agora em algum momento, tem que ver como o Lavine vai se encaixar lá. E o Warriors está naquele vai, não vai, né? Então não dá para entender muito bem qual é a do Warriors também. Então, assim, é outro calibre de jogador do que o que a gente tinha até então, do que a gente estava vendo até então em San Antonio, né? Coloca a gente realmente em outro patamar. Não, E o Mavs, Pongas, o Mavs vai cair? Somos melhores do que o Mavs? Cara, olha, eu não quero mais falar sobre isso, né? Porque da última vez. Seremos melhores que o Mavs. Não nesse ano, mas olha, daqui uns 5, viu? Até menos, ó, não sei não, viu? Menos. Será que não? Esse ano, Renan Belli, no jogo de playoffs hoje, Spurs e Mavs, será que você apostaria todo o seu dinheiro no Mavs? Não sei, hein? Não, Sei. jamais apostaria no Dallas Mavericks, você me conhece, mas assim, eu acho que a princípio o Mavericks talvez melhore, eu acho assim, tipo, imediatamente, eu acho que pelo encaixe, mas eu acho que em pouco tempo pode naufragar. Mas assim, em cima do que você estava falando, Bruno, o Spurs
conseguiu as duas principais peças. A gente sempre fala, né, que o importante é você arrumar a sua estrela, o seu franchise player e começar a construir em volta dele. O segundo passo é você conseguir um parceiro para ele. E depois tudo fica muito mais fácil, porque você precisa de peças complementares. E quando você tem um elenco, que você tem alguns jovens que já fazem um trabalho decente, que tem potencial de crescimento, isso fica melhor ainda, porque eu acho que a pedida, né, de melhora que esses Spurs vai precisar são ajustes menores, né? Os grandes pontos já foram resolvidos, né? Que são os dois pilares. Agora são ajustes menores, mais baratos, né? Então, assim, é uma situação muito boa pensando no futuro do Spurs. E falando um pouco mais do Fox, né? Que eu acho que também muita gente que tá aqui com a gente quer que a gente fale do Fox. O Bruno falou um pouco, né, sobre ser um All-Star, sobre ser um cara que foi o time ideal de NBA aí, terceiro time. Foi o maior ladrão de bolas da última temporada da NBA. Vale se destacar, é um cara assim que não é um buraco defensivo, muito longe disso, é um jogador competente na defesa e que também ganhou o primeiro prêmio de jogador clutch da NBA. Então, um cara que decide jogos também. É uma estrela o Fox, eu acho assim um fit sensacional, parceiro de pick and roll, um cara com muita velocidade para quebrar linhas de defesa, para gerar arremessos fáceis também para companheiros. Na última, né, na atual temporada, né, o Fox ele vem aí trazendo médias de 25 pontos, é um cara de 25 pontos por jogo, 6.1 assistências, 1.5 roubos por partida, além de 4 rebotes e 3 turnovers por jogo. É um cara de 25 pontos que a gente adiciona no time. Um time, Vitor, que em vários momentos, especialmente nesse último mês, quando o Wembanyama sentava no banco, a gente via a dificuldade de um time colocar a bola na cesta. E de repente você traz um cara que tem 25 pontos de média na temporada. Eu acho que é perfeita essa troca para o Spurs. Eu só vou fazer um momento, torcedores, calma, porque eu acho maravilhoso. Eu sou muito fã do potencial fit Fox e Wembanyama, mas eu não acho que é tão rápido. Eu acho que leva um tempo. Eu acho que a coisa, assim, é um estilo de jogo muito diferente de qualquer um que o Spurs tem hoje. O Spurs não tem hoje, não tinha um cara que quebrava defesa, um cara que jogava em velocidade puxando, né, a bola com ele, né, nesse caso. O Sohan tem sua velocidade ali, cortando em direção à cesta e tal, enfim. Cara, ninguém no Spurs é parecido com o Fox, ainda bem. E assim, ainda bem que a gente conseguiu o Fox, né, porque isso é uma deficiência do Spurs mesmo. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com isso, porque o time vai ter que se adaptar a ele e ele vai ter que se adaptar ao time. Isso pode levar algumas semanas, e, enfim, talvez a gente veja isso melhor na próxima temporada de verdade. Mas eu acho, assim, eu acho muito bom que ele não seja realmente um buraco defensivo. E eu acho que ele tem um fit muito legal com o Castle de longo prazo. Eu já não vejo o Castle como um armador mesmo, já não parece que é. Eu já acho que ele vai ser um wing, sabe? Um cara muito valioso como uma peça conectora mesmo no ataque e com todo o potencial dele defensivo, toda a leitura de jogo dele e tudo mais. Mas eu acho legal que ele não seja um buraco na defesa e eu acho legal que ele no ataque e até isso que eu defendi falando sobre porque eu achava que ele era um fit melhor do que o próprio Trae Young no longo prazo com o Spurs. Porque no ataque ele não joga só com a bola. Por mais que, claro, ele é incrível com a bola, você quer que ele esteja com a bola também, hoje em dia, sem dúvidas nenhuma, é o melhor jogador do Spurs jogar com a bola. Mas ele é um cara que vem de 3 anos jogando com um pivô que tem muita bola. Um pivô que arma o jogo de uma forma diferente do que talvez o Wembanyama vai ser, mas é um caminho natural para o Wembanyama ter cada vez mais a bola na mão. E você vai precisar de um jogador, de um armador para jogar com ele, que saiba disso e que saiba se movimentar sem essa bola, saiba fazer o corta-luz para fazer um pick and roll invertido. O Fox não para no ataque, porque o Sabonis acha ele, e o Wembanyama tem desenvolvido esse lado do jogo dele. E é um cara que, por mais que não seja um super arremessador, ele comanda a atenção da defesa o tempo todo. Se ele tá na linha de 3, por mais que ele não seja um super arremessador de catch and shoot, o defensor dele não pode dar um passo de distância para ele, porque se ele recebe a bola com esse passo de distância, ele começa o movimento e só para na cesta, sabe? Ele não é um cara que vai... É um cara que gera espaçamento pela preocupação de todo o arsenal dele, sabe? Ô, Vitor, e eu acho que isso é essencial.
E eu acho, e também na última temporada do Fox, né, na temporada anterior, ele teve um aproveitamento dos 3 pontos de 37%. Então, assim, tá abaixo nessa temporada, mas é um cara que a defesa vai respeitar, né? Tal. Não, e é um cara que, assim, 2 anos atrás, ou 3 anos, acho que 2 anos atrás, não lembro. Cara, ele levou esse Kings pro segundo lugar do Oeste, segundo ou terceiro. Eu acho que até foi segundo, não sei. Talvez, assim, aquele playoffs que eles foram, perderam pro Warriors e tudo mais. Então, assim, junto com o Sabonis, mas não, não sei quem era, não tinha, entre os dois, não tinha claramente um que era um franchise player e outro era um segundo. Hoje a gente tem, hoje o Fox é o segundo. Franchise player é o Wembanyama. Mas é um cara que já se mostrou muito capaz de levar, de traduzir a capacidade dele em sucesso, sabe? Em vitória. Isso é Eu legal acho. também, Victor, porque você tira um pouco de pressão da subestrela, né? Claramente o Fox, ele não é um Uhum. cara que ele tem pedigree pra ser o número 1 de uma franquia. Só que no Kings tinha um pouco dessa pressão dele ser o número 1 da franquia, né? E agora em San Antonio, esse peso, ele tá todo nas costas do Wemby, E né? eu acho que e tinha também a pressão que o Kings abriu mão do Haliburton por ele, né? Então, tipo, ele tinha também essa pressão de ser o cara do Kings, porque foi uma escolha muito questionável do Kings na época, quando trocou o Haliburton, e que ele não vai ter mais isso em San Antonio, né? Então, isso eu acho que tende a fazer diferença. Eu acho que lá ele jogava com esse peso nas costas, que deve ser grande mesmo, o peso de você jogar ali com a expectativa de toda uma franquia, de toda uma fanbase, né? Isso definitivamente deve ter algum impacto. E agora em San Antonio isso diminui. E aí sobre fit, pegando também um pouco carona no que o Vitão disse, eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, quando a gente para olhar estilo de jogo, a gente vê, eu acho que até tem um estilo de jogo parecido em termos de pace. Se a gente olha os números hoje, o ritmo de jogo do Spurs é muito parecido com o do Kings, né, em termos de velocidade, pontos por posse de bola e assim por diante. Mas acho que isso que o Victor falou do parceiro que o Fox tinha até então e o parceiro que ele vai ter agora, né, que realmente é bem diferente. O Sabonis é um dos principais screeners da liga. Se não me engano, até pouco tempo atrás, deve seguir ainda. Era o líder em screen assists da NBA. Isso facilitava muito a vida do Fox, né? Era como um mortal, um cara que tinha um corpo maciço, fazendo bons corta-luzes, com um cara muito rápido como armador, que via ali um caminho livre para a cesta. Em San Antonio isso vai ser diferente por duas coisas, né? Eu acho que, primeiro, o Wembanyama não é um bom screener ainda. Parece que ele nem sabe fazer muito bem os corta-luzes, a gente discutiu isso em alguns episódios. Então acho que esse é o primeiro ponto de diferença. E o Wembanyama ainda não é o passador que o Sabonis é pouco do que o Victor falou, né? Obviamente, ele tá nesse caminho de desenvolvimento, muito possivelmente ele vai se transformar em um passador ainda melhor, ele já é um bom passador, ele vai se transformar num passador ainda melhor, mas são estilos de jogo muito diferentes. Eu acho, Renan, que o fit, ele é imediato, não tem como não ser, porque é um All-Star jogando com outro All-Star, os caras vão conseguir se entender em quadro, óbvio que no comecinho vai ter ali uma pequena adaptação, como foi no começo do Chris Paul com o Wembanyama, mas com o tempo acho que vai ser rápido essa adaptação, mas acho que sim tem um pouco dessa diferença de estilo de jogo entre o que o Fox estava acostumado e o que o Fox vai ter agora. Mas, de novo, né, cara, são estrelas, acho que a adaptação não deveria tomar muito tempo. Para essa primeira temporada, né, pro final, para essa temporada até o final dela, me preocupa um pouco a questão do espaçamento. Se bem a gente falou do Fox, acho que foi, não lembro se foi você ou se foi o Victor, ou até nos comentários do último episódio, o Fox, por mais que ele não tenha um bom aproveitamento nesse momento, ele é um cara que ele tem muito volume. E ele eventualmente acaba derrubando bolas, né? Se não me engano, ele acerta 2 ou 3 por jogo na temporada. Então não necessariamente é um cara que vai ser um ofensor nesse sentido, né? Então, assim, cara, existe, óbvio, uma questão de adaptação, mas eu acredito que vai ser rápido, na minha visão. Boa, só pra confirmar aqui, o Fox ele acerta 2 por partida e tenta 6, né? 2 aí, boa. Entendeu? E o aproveitamento dele em pick and roll é muito, muito alto. Tipo, eu vi esse número esses dias. Ele gera, sei lá, 1.4, 1.5 pontos por posse que ele joga pick and roll hoje em dia, sabe? E você pensa que o Sabonis é diferente do Wemby nesse sentido, mas eu acho que o Wemby é uma ameaça tão grande quanto, ou maior até. Tanto da linha de 3, que embora o Sabonis esteja com aproveitamento excelente, o Wembanyama também é respeitado, né, da linha de 3, para fazer um pick and pop, quanto, né, naturalmente atacando a cesta. Se eles conseguem uma vantagem, né, conseguem deixar um defensor minimamente para trás, e os dois estão correndo em direção à cesta, com o resto do time bem espaçado, cara,
não tem o que outro time fazer. Não tem como cobrir os dois, né? Não tem como evitar uma bandeja no terra do Fox e uma ponte aérea para o Ibanema. Cara, a gente tá sonhando, tô me imaginando aqui, né? O cenário maravilhoso. Boa. Posso passar aqui Tenhamos calma. Temos calma. Eu acho assim que Torcedores, calma. eu acho assim que o fit não deve, o entrosamento não deve demorar muito, mas acho que também a gente não tem pressa, né? Como a gente falou aqui há pouco tempo, talvez o foco maior acaba sendo a próxima temporada mesmo. Claro que a gente vai tentar competir, vai tentar chegar no play-in, furar um play-in esse ano ainda. A gente vai melhorar o time com o Fox, mas acho que o foco mesmo de um time, um Spurs mais competitivo, fica para a próxima temporada e que essa seja aí para os dois irem se conhecendo, o Spurs ir conhecendo como usar o Fox. Passar por alguns comentários aqui da galera que tá com a gente, 97 pessoas vendo aqui nossa live, né? Quem foi que falou foi o falador Marcelo, né? Falou, cadê o Bugarelli agora, né? O Bugarelli falou que o Spurs podia subir do mapa, né, em alguns anos, né? Mas a gente tem que agradecer o Bugarelli, né? Porque desde essa fala dele veio o Victor Wembanyama, agora depois veio o Chris Paul, agora vem o De'Aaron Fox, né? Então a gente tem que agradecer aí um pouco o Bugarelli. Eu preciso resgatar isso, inclusive, né? O Spurs corre risco de sumir do mapa. Eu preciso resgatar e postar ali no Twitter pra dar uma engajada. Era o título do vídeo. Aqui, passando por alguns comentários, o Renato Velasco fala que estamos voltando. O Cornet Spurs aqui fala um pouco de rotação, a gente pode falar disso daqui a pouquinho. O Demonstrago fala aqui que é o Castle, que tem que jogar. O Albamecano comemora, Zach Collins foi embora, para alegria de Marcelo Hipólito, que baixou o aplicativo da Twitch para assistir essa live e comemorar a saída do Zach Collins, que, coitado Zach Collins, né? Tava triste essa temporada e acabamos nos livrando dele, mas estamos com o Charles Bassey também agora, né? Então, sinal que a gente precisa melhorar essa porção de backup center. Aqui o Rafa Barros também fala que a melhor parte da troca foi a saída do Zach Collins, não precisava vir ninguém. Aqui o Rafa Barros tá nem aí pro Fox, ele queria se livrar do Zach Collins. Aqui, vamos lá. E ficou o Keldinho, hein, Renan? Ficou o Keldinho, né? Ficou o Keldinho. Ainda, por enquanto, né? Por enquanto. Mas justiça seja feita, né? Nessa temporada, ele tá vindo bem do banco, né? Dentro das limitações dele, eu acho que ele tá dando um gás aí pro Spurs. Ele não chega a ser aquele energy guy de mão cheia que a gente pedia ano passado, mas ele tá jogando bem. A gente não pode falar que não. Ele não chega a ser um Red Bull, né? Mas é um monster ali, né? Tá bom, né? Eu acho que isso ajuda ele também nessa questão que a gente estava falando. Como ele vinha do banco agora jogando só com o Trey Jones na prática de armador, ou, enfim. Agora, assim, acho que dá para imaginar que o Chris Paul é armador reserva, né? Se a coisa entrar por esse caminho e tudo mais. E aí facilita um pouco a vida dele também, de, né, ter um pouco mais com quem jogar em torno disso. Mas eu acho que o Keldinho, ele assim, ele é o próximo a ser trocado. Se você pensar agora, o Spurs não tem mais aqueles contratos trocáveis que você fala, pô, não faz mais falta, sabe? Pensando em próximos moves, pode ser o Chris Paul. Eu acho que agora, nesse momento, eu não duvido. Assim, como saiu o Trey Jones e como o Kessler não é de verdade um armador, eu acho que o Spurs não abre mão do Chris Paul por abrir também, a menos que tenha um acordo com ele aí, alguma coisa do tipo, não, eu quero jogar num time mais contender e tudo mais. Mas tirando isso, cara, os contratos maiores pra gente bater na troca para um outro cara é o do Harrison Barnes e o do Keldinho. E honestamente, hoje eu estou muito mais manter o Harrison Barnes, né? Não, por mim dá um contrato do Harrison Barnes até o final da carreira dele, cara. O cara faz tudo certo em quadro. Eu tô, assim, apaixonado pelo Harrison Barnes essa temporada no Spurs. Sabe aquele cara que sabe o seu papel, não faz nada mais do que precisa, mas também se um ataque quebra, ele bota a bola no chão e faz alguma coisa. Tá jogando muito bem e acertando muitas bolas de 3 pontos, né? Quase automático o Harrison Barnes. Eu acho, assim, Bruno, que vai ser complicado a gente até fazer uma previsão de elenco até quinta-feira, porque podem acontecer outras trocas que podem mudar muito esse cenário. Eu, sinceramente, não sei como pode funcionar aí o Chris Paul. Você, pensando em rotação, né? Hoje aí no elenco do Spurs, né? A gente tem jogadores de perímetro. O De'Aaron Fox, o Devin Vassell, o Stephen Castle, o Chris Paul,
o Keldinho, o Champagne e o McLaughlin, que chegou aí aspirante, né, do Kings. E de frontcourt, o Wembanyama, Harrison Barnes, Jeremy Sohan, Sandro Mamute e o Charles Bassey. Como é que, Bruno, assim, num puro achismo, né, nesse primeiro momento, você acha que jogaria Fox e Chris Paul juntos na segunda unidade, ou você vê que o Chris Paul pode escorregar para a segunda unidade como o Vitor tá imaginando? Na primeira, né? Você fala no Fox e Chris Paul na primeira, né? Isso, Fox e Chris Paul na primeira, ou você imagina de repente que pode ser outro jogador ali na primeira unidade e o Chris Paul indo para a segunda? Ah, cara, eu não vejo como não ter o Chris Paul vindo do banco, né? Acho que é meio inviável. E assim, alguém tinha comentado também, né, que, putz, na temporada passada o Chris Paul tava no banco lá no Warriors e acabou ficando meio puto. Mas, cara, eu acho que no momento de carreira do Chris Paul, né, eu acho que difícil que ele esteja em algum time hoje em que ele não seja reserva, né? Se não for pro San Antonio, se ele for pra qualquer contender, ele vai ser reserva lá. Óbvio que o San Antonio hoje não é um contender, né? Então teria que ver se existiria um espaço dentro de um contender, mas eu não sei se ele veria problema não nessa temporada vindo do banco. Não acho que teria muito fit ele jogo. Quer dizer, o Chris Paul, puta, é um cara excelente, né? Então ele vai ter fit com qualquer um. Mas não acho que faria sentido pro Spurs ter o Fox e o Chris Paul dividindo esses minutos entre primeira e segunda unidade. Óbvio que em algum momento do jogo eles poderiam compartilhar minutos, mas não vejo os dois começando a partida, né? Eu acho que o ideal pro San Antonio vai ser provavelmente ali ter Fox, Devin Vassell, Harrison Barnes, o Wembanyama e mais um, talvez o Castle. Se você quiser trazer um pouco mais de espaçamento, você poderia trazer o Champagne para a primeira unidade, mas é um pouco do que você falava, né? Eu acho difícil falar agora pensando que até a deadline possivelmente a gente vai se mover, né? Eu realmente consigo ver o Spurs buscando um veterano que espaça a quadra. Teve gente que estava falando ali sobre o Bogdan Bogdanovic, que poderia estar no mercado, então poderia ser um jogador com fit com o San Antonio, e acho que o Spurs deveria ir atrás de um pivô. Acho que esses dois movimentos, o Spurs, se não fizer, com certeza vai estar ativo buscando oportunidades, na minha visão. Então, muita coisa vai mudar até lá. Eu acho Vitor, que o pivô lá, o de Charlotte, né? Me fugiu o nome dele. Ele saiu por 2 seconds, né? Então o Spurs pode tentar algumas coisas desse tipo, né? É o que eu acho que eu buscaria, assim. Eu acho que, assim, eu não gastaria muito em pivô reserva pro Spurs em nenhuma situação, assim, porque, honestamente, é um cara que vai jogar 15 minutos por jogo, sabe? Eu acho que é horrível você ter 15 minutos que você vai tomar uma lavada igual a gente tem agora, e aí você fala assim, cara, tudo que a gente construiu ao longo dos outros 33 são perdidos nesses 15, mas eu não gastaria recursos de verdade do San Antonio no pivô reserva. Não acho que é o melhor emprego desse recurso que a gente tem para gastar. Eu acho que, pensando em lineup, eu acho que, assim, o Chris Paul vai vir para o banco. Se ele não quisesse, eu acho que ele deve estar bem consciente disso, que isso poderia acontecer, que o projeto do Spurs é um projeto que vai muito além do próprio Chris Paul. Ele parece estar, né, sabendo disso. Se ele quiser continuar, se ele, assim, tiver ok com isso, estiver, né, de acordo e estiver acreditando no projeto, em estar construindo alguma coisa, mesmo que ele não vai estar lá mais para colher os frutos, pô, legal, ele vai pro banco e tal. Se ele achar ruim, honestamente, valeu o Chris Paul, assim, tipo, pô, tá muito legal, foi muito legal você ter vindo, mas, assim, eu não acho que uma possível insatisfação do Chris Paul deveria mexer na nossa lineup, sabe? O futuro é o Fox, então, assim, cara, você tem que ele, e eu acho que vai ser ele e o Castle. Eu acho que a lineup que a gente tem usado como titular agora vai ser a mesma, só troca o Fox pelo Chris Paul. Então, assim, entre Fox, Castle, Vassell, Harrison Barnes e o Wembanyama, e aí uma segunda unidade que vai ter, assim, o Chris Paul, meio que no lugar do Trey Jones, né? E Champagne, Keldon Johnson, e o Charles. E aí o Sohan, né, claro. O Sohan e Charles Bassey. E o Charles Bassey, Que tem um pouquinho mais de espaçamento, né? Porque o Chris Paul pelo menos chuta. Isso acaba sendo uma vantagem. Então... Tem um pouquinho mais de espaçamento, tem um pouquinho mais de criação, né? O Trey Jones, honestamente, ninguém tava gostando da temporada que ele tava tendo, né? Esse cara vindo do banco aí, que seria o criador da segunda unidade. Mais espaço para o Chris Paul também poder chutar bola, né? Que na primeira unidade ele fica ali num modo mais, puta, tô tentando ativar o resto da galera, então um pouquinho mais de liberdade, talvez ofensiva para ele, poderia acontecer também. Né? E aí, assim, e essa lineup talvez tenha um pouco de flexibilidade.
Eu acho que é até um time coerente, é até um time razoavelmente coerente. Falta um terceiro, assim, se você considerar que o Vassell tá jogando meio que como um cara de posição 3 nessa lineup principal, você não tem um segundo guarda vindo do banco, né? Porque fica o Chris Paul junto com o Champagne, o Champagne, o Keldinho? Sohan e o Caldinho, né? Não fica com meio que um segundo guarda, mas você ajeita isso, né? O próprio Vassell vai jogar minutos com o Chris Paul na segunda unidade, talvez, e tal. O próprio Castle, talvez, assim, já que ele funciona bem com o Chris Paul, e aí você usa mais um ala, né? Faz um time titular um pouco mais alto. Eu acho que ficou até um time razoavelmente coerente. Eu acho que eu não mexeria muito, assim, na ideia de tentar reforçar, pegar mais um cara, assim, tipo, pegar o time Butler, pegar o Brandon Ingram agora. Se o Brandon seria Ingram... bizarro. Assim, eu vi uma ideia de troca hoje de Brandon Ingram pro Spurs por... eu acho que era o Keldon Johnson, o Zach Collins e 2 seconds. Cara, eu vi isso, eu fiquei tipo, Tá. pô, onde tá a pegadinha disso, né? Não, Tipo, top, o nesse salário do preço, Ingram. nesse preço você pega nem que seja só para abrir salário abrir o salário Exatamente. do Keldon Johnson, né? E do que seria o Zach Collins, que a gente não tem mais. Mas é isso, assim, para mim ficou um elenco legal. Eu acho que é um time que faz sentido junto, vai demorar alguns jogos para se entender, mas eu já fico muito, muito, muito mais animado. Eu tô tão animado que eu, inclusive, já fiz uma tatuagem aqui em homenagem ao Darren Fox, que eu Ô, louco. vou mostrar no meu OnlyFans depois. Olha aí. Assine aí. Passa o link aí. Passa o link. onlyfans.com/Vitor Aborachid. Isso aí. Eu já tinha uma tatuagem de raposa antes, agora ela foi ressignificada. Agora ela é sobre Darren Fox. Eu tenho a minha também aqui. Que não vai dar pra ver, eu acho, ó. Tô vendo. Mas tá quase. Tô vendo sim. Todo mundo com o fantástico a gente Senhor já sabia. Raposo aí. Já sabia, tava escrito nas estrelas, era isso. E concordamos então aqui que se for falar em carências do elenco, o Spurs poderia de repente atacar até a trade deadline. A posição de pivô, realmente, o Charles Bassey, assim, às vezes ele é esforçado, mas o Spurs carece de um cara um pouco mais qualificado ali para ser um reserva do Embiid, mesmo que seja por 15 minutos, porque tem jogos que realmente parece que a gente tá jogando sem ninguém, né? Parece que a gente tá jogando com um a menos, às vezes, quando o Embiid senta. E o problema do espaçamento, né? Que o Keldinho até tem chutado algumas bolinhas de 3 bem nessa temporada, mas não é um arremessador confiável, assim, que a gente possa confiar. Se viesse um veterano que metesse bola para jogar uns minutos, seria muito interessante, mas a gente tem uma melhora clara do elenco com a chegada do Fox, com o Chris Paul de repente escorregando aí para a segunda unidade, e eu gostaria que o Castle continuasse jogando de titular, porque quando ele jogou com os titulares, ele tem jogado muito melhor, né? Fazendo jogos de 20 pontos, várias assistências. Então, fora que é um quinteto interessante também defensivamente, né? Porque o Fox é bom defensor, o Casson é excelente defensor, o Devin Vassell no 1 contra 1, ele é ruim, mas na defesa fora da bola, né? Na defesa coletiva, ele é um cara que consegue desviar bastante bolas. Harrison Barnes, defensor competente, o Embiid a gente não precisa nem falar. Então, acho assim que tem aí, dá para tirar um caldo aí dessa rotação aí do Spurs. Se eu fosse o Brian Wright agora, o que eu faria, pensando em próximos movimentos, eu bateria lá em Atlanta e eu perguntaria o preço do Bogdan Bogdanovic. Ele tem mais... Ele tem um contrato até o final da próxima temporada e depois tem mais uma team option, me parece ok. E eu bateria aqui, o Studio até comentou no chat, eu bateria no Nets e perguntaria o preço do Day'Ron Sharp. Eu acho que o Sharp não sairia super barato, talvez uma first ou algo do tipo, aí acho que é meio que entender se a gente quer investir uma first ou não no Sharp. Eu não investiria uma first, mas talvez ali um pacote de seconds e um Blake Wesley da vida, um Malachi Braham, enfim. Então seriam dois caras que eu miraria. O Sharp, ele tá numa data expirante, eu não acho que ele vale muito mais do que isso, não. Acho que ele não vale first. Acho difícil, acho que o seconds, um Blake Wesley é um flyer, assim, melhor do que o Brooklyn, eu acho que conseguiria por ele, sim, pra ser bem honesto. E assim, pra gente seria um problema, porque a gente teria que pagar ele depois, assim, alguma coisa, né? Assim, mas você tem que saber, não, cara, eu, assim, gastaria 7, 8 milhões, um pivô reserva que não atrapalha. Tranquilamente. Eu acho que em termos de alocação de cap, o Spurs não pode ter um pivô reserva de 20 milhões igual o Zé Collins, sabe? Mesmo que fosse alguém realmente bom, sabe? Eu acho que é mal gestão de caps. Mesmo se fosse o Jacob Porto,
Eles vão se acoporam, cara. Os Spurs não precisam de um cara desse, tipo assim, pra jogar 15 minutos. Eu acho que você usa melhor o cap com outros caras. Eu acho que, né, é limitado a quantidade que você tem para gastar. Então, você tem que ser um pouco esperto com isso. O Spurs abre um espaço no elenco com isso também, né? Assim, claro que isso pode mudar ainda até a trade deadline. E eu acho que o Spurs pode ser até um destino de buyout agora, assim, sabe? Mais do que em outros momentos. Pode ser que esse cara, esse pivô reserva, seja um buyout que surge aí meio do nada, que a gente não tá vendo, ou algum outro cara, né, sei lá. Igual eu falei, a gente não tem mais contratos trocados de caras que a gente não sentiria nenhuma falta. Tipo assim, até o Keldon Johnson, honestamente, assim. Keldon Johnson, você tira ele hoje do nossa segunda unidade, você gera um buraco na segunda unidade. Você tem que colocar o Sandro, você já tem que colocar um cara que você não queria que estivesse jogando, sabe? Então, beleza, você pode trocar alguns desses caras aí e tal, e para trazer um outro, para reajustar, mas não é mais aquela coisa do tipo, cara, a gente despacha qualquer um e não faz a menor falta mais, né? Outros dois nomes que surgiram aqui no chat, um particularmente eu não gosto, o outro eu gosto, né? O pessoal, bastante gente falou do Mobamba, eu não gosto do Mobamba. E o Cornet Spurs perguntou do Larry Nance, né? O Larry Nance tá no contrato expirante lá em Atlanta. É um cara que eu acho que para backup, porra, seria excelente. Ele E tá espaço machucado, eu quadra não sei também, como né? não, ele teve alguns jogos bem legais no Atlanta, mas eu não sei como é que tá a questão da Também não, lesão dele. Ele tá também tô por machucado, não sei fora. qual que é a previsão de volta dele, mas é Mais um saudável, bom. porra, para reserva, excelente, né? Ah, ótimo, Excelente. ótimo, é. Bogdan, você curte, Vitão e Renan? Ah, então, eu curto, eu ia chegar nisso, tipo assim, eu curtiria o Bogdan se fosse uma parada meio, cara, é o Keldon Johnson pelo Bogdan. Por que isso? Primeiro, o contrato bate, né, bem próximo disso, e porque eu acho que a gente ganha de sair do contrato um ano antes, sabe? O Keldon Johnson tem contrato que vai até 2027, e o Bogdan tem 3 anos, mas o último é não garantido, né, ou é um team option, como você disse. Abre espaço pra gente na famigerada Free Agent de 2026, cara, que eu tava fazendo as contas aqui, cara, se a gente abrir, eu vou fazer essas contas com mais calma depois, mas se a gente abrisse o contrato, tirasse o contrato do Keldon, só do Keldon, mantendo ainda o Vassell e já projetando a extensão máxima pro Darren Fox e pensando na projeção de subida do cap, a gente teria, cara, coisa de 62% do cap ocupado com Fox, Excelente, né? Vassell, Wembanyama e Castle, bom, que é quem que você tem que ter de verdade. E no mais você pega os caras assim, mais alguma coisa dos próximos drafts que virão, mas é trabalhável, que o Spurs teria, tipo assim, 30% do cap, o que seria um contrato máximo para você trazer mais um cara, sabe, vindo de fora em 2026. O que atrapalha isso de verdade hoje é o contrato do Kelvin, que vai estar em último ano. Então, em último caso, se você precisar pagar para alguém levar, é um expirante, não é caro. Ou se você quiser, né, tiver comprometido com outros jogadores, precisar se livrar do Vassell nesse momento. O Vassell tem contrato decrescente. 26, 27, 28 vai ser 27, 24 e 27 milhões, né? Ele sobe um pouquinho no final de novo, que na época vai representar, para o último ano, está projetado representar 13% do cap só. É uma coisa bem baixa. Excelente. Assim. É muito É um bom isso. Eu contrato acho esse contrato do Vassell muito passável. bom. Aham. O, Então, assim, esse move e ter o Fox e pagar o Fox não tira o Spurs da possibilidade de trazer um cara de máximo como free agent ainda, sabe? Isso que é importante. Eu vi muito papo de, tipo, por que o Spurs não espera pro Fox e tal? Eu até mesmo defendi que talvez devesse esperar, dependendo de, né, qual fosse o preço para trazer ele agora, mas no preço que foi, eu acho que fizeram muito bem e não tira essa oportunidade que a gente vai ter em 2026 especificamente, que é o último ano antes de bater o contrato em Ibaniama. É isso, assim, é a free agent de 2026. Assim, em 2025 é difícil a gente abrir cap, até dá, mas aí tem que pagar para se livrar de mais gente, né? Tem que pagar para se livrar do próprio Harrison Barnes e tal. Mas em 2026, a oportunidade, assim, tá lá. o Gabriel Regues lembra aqui da extensão do Sohan, né? Mas a extensão do Sohan, o Sohan tem contrato até 26, 27, né? Com uma qualifying offer ali, né? Em algum momento vai ter essa Então, extensão também, né? No bolo, né? que eu acho que o move do Sohan, se eu fosse o Brian Wright, é não oferecer uma extensão para ele agora.
Deixa ele ponto. virar free agent Sim. restrito em 2026, faz igual o Sixers fez agora, sabe? Primeiro E porque eu paga acho pra ver, né? é difícil especificar o Sohan e paga pra ver. Se ele fizer um ano absurdo e estiver merecendo ganhar 30 milhões lá, tá bom. Mas você segura isso e para você poder usar o cap space e ainda dar um match numa oferta por ele, ou renovar por ele por conta própria depois de usar o cap space, né? No move parecido com isso. Claro que isso meio que isso já gera um estouro no cap ali, e no ano seguinte ainda vai ter o Eminem entrando. Então, assim, aí você gera meio que uma conta muito alta para depois disso, sabe? Mas você se dá o tempo para pensar, você se permite escolher se você vai querer pagar o Sorro ou não. Eu tenho minhas dúvidas se o Sorro vai ser realmente um fit de longo prazo no Spurs de qualquer forma. Eu não vejo por que então o Spurs daria essa extensão, até porque também atrapalharia de trocar ele, né? Geraria aquele pós-1 que atrapalharia de trocar no último ano. É uma E na pior das incógnita. hipóteses, na pior das hipóteses, você tá pagando pra ver, e se perder, beleza, você tá assumindo esse risco, mas assim, a vida do cap space é uma vida de risco também, né? Você comprar certos riscos e às vezes você pode ganhar, às vezes você pode perder, né? Os riscos são calculados na maioria das vezes, enfim. Exato. Tu perguntou do Bogdan, né? A única coisa é que o Bogdanovic, essa temporada, né, em 24 jogos, ele tá chutando 30% dos 3 pontos, viu? Ele tá com um Não, tá muito aproveitamento. mal. Ele tá Não, tá muito arremessando. mal. É, Mas assim, ele começou machucado e, cara, com um cara que tem o histórico dele, a vida dele, assim, é mais fácil acreditar que o Bogdanovic de verdade é o dos últimos 10 anos e não dos últimos 3 meses, né? é, Então, na carreira ele tem 38%, né, em 8 anos de é, NBA. Então, né, dá pra gente confiar. Passar por alguns comentários aqui, o Daniel RJ97 fala assim: o primeiro Big Three tinha o Ginobili de canhoto e agora temos o Fox. A mesa tá montada, né? Aqui o falador Marcelo fala: será que vamos pegar com finais de conferência? Não nesse Empolgou. ano. Mas pra gente falar aqui pro pessoal que tá com a gente ainda, com essa chegada do Fox, até onde o Spurs melhora? O que a gente pode sonhar nessa temporada? A gente falava em play-in. Dá pra gente sonhar em furar o play-in agora com mais contundência ou ainda permanecemos com as mesmas expectativas, Bruno Pongas? Cara, pra mim, assim, o mais difícil é chegar no play-in. Não o mais difícil, obviamente, furar o play-in seria super difícil, mas assim, eu tenho certeza que nenhum time quereria enfrentar o San Antonio Spurs no play-in. Pra mim isso é um fato. Né? O Spurs com o Ibaniama, o Spurs com o Fox, ninguém gostaria de enfrentar, e eventualmente até um primeiro colocado, se o Spurs, vamos supor, classifica ali em oitavo, eu tenho certeza que o primeiro colocado, se tivesse outra opção, escolheria outra opção. Então assim, pra mim o mais difícil agora é chegar no play-in. Se chegar no play-in, eu acho que a gente tem alguma chance de conseguir passar. Um pouco do que eu falava, né? O Spurs hoje tá atrás de 15 e Warriors, três jogos atrás, se eu não me engano, né? O Spurs 21 vitórias, Kings e Warriors 24. O Kings a gente não sabe o que vai ser. O Warriors não vai ali também, não sabe se vai fazer alguma movimentação até agora, trade deadline. Então é um time que tá num espaço meio cinza. Existe chance do play-in. Tá difícil, mas existe chance. E se chegar, eu tenho um certo grau de confiança que a gente pode furar o play-in sim. São 2 jogos atrás do Kings, que a tendência é que piore, eu imagino. E estamos também 2 jogos atrás do Warriors, né? A gente, com essas isso. derrotas aí que o Spurs somou, a gente caiu um pouco, mas você engata aí 3 vitórias seguidas e voilá, estamos de novo. E você, Vitor, o que você pensa aí? O Spurs, dá para sonhar mais agora com o Fox para essa temporada? Cara, eu acho que é isso. O sonho continua. Antes do Fox, eu já não sonhava nem com play mais, para ser bem honesto. Eu achava que ia faltar fôlego. Ia faltar. Vocês estão vendo a Nala passando aqui na tela. Minha gata. Eu preferia, assim, eu era pessimista. Eu achava que a tendência era o Spurs perder mais do que os times com quem estava disputando antes do Fox. Eu acho que agora a gente está meio que num pé de igualdade, então dá para buscar um play-in. E play-in, assim, como é 1 ou 2 jogos únicos, dá para acontecer, mas seria azarão. Eu acho que mesmo assim, cara, quem tá no play-in hoje, eu acho que é o Suns e o Timberwolves, vamos supor, se o Spurs pega aí a 10ª posição. O Spurs é azarão contra qualquer um dos dois. Pode ganhar? Pode. Aí depois jogar um outro jogo contra Mavs ou o outro, né? Ou o Suns ou o Timberwolves. É azarão de novo, sabe? Claro, como é jogo único, pode acontecer. E aí pega o OKC na primeira rodada.
Cara, foi Aí, uma beleza. varrida, foi mal. Aí complica. Aí complica. Não, mas tudo bem, mas vai ser a varrida que eu vou tomar mais feliz em muitos anos, cara, entendeu? Tipo, se o Spurs chegar nos playoffs, pra mim já tá lindo já. Eu acho, assim, que nossas chances melhoram, sem dúvida nenhuma, né, Vitor? Mas ainda furar o play-in ainda é um grande desafio. Ô Renan, nos próximos jogos aqui, só pra gente recapitular, e acho que a gente já pode também, pensando em fechar, mas a gente tem o Grizzlies, que a gente joga mais hoje, né, segunda-feira, final do dia, mas depois a gente tem uma sequência relativamente acessível, né, a gente pega Atlanta em casa, a gente pega o Charlotte em casa, a gente pega o Magic, Tudo não, fora. fora de casa, perdão, É, fora de casa, exato. Começa Atlanta fora, Charlotte fora, Magic road fora trip. e Wizards fora. Então são 4 jogos, talvez tirando ali o Orlando, que é um time bom, mas são jogos acessíveis, né? Que se a gente ganha ali de Hawks, Hornets e Wizards, pode ser que a gente volte ali pra briga, né? Então tá em aberto ainda a briga do play-in no final do dia, né? Tá muito em aberto. A gente não sabe quando que o Fox estreia pelo Spurs. A parte boa é que a gente não perdeu ninguém relevante, né? Então o time continua o mesmo enquanto o Fox não chega, né? Então isso é muito bom. Cara, eu chuto que joga amanhã, bicho. Eu chuto que ele já tá indo Será? pra Memphis. O Cara, eu cara acho deve que estar sim. muito empolgado, cara. Se ele puder jogar amanhã, eu acho que ele joga amanhã também. Mas se não, na É, quarta o contra o Kings, Hawks, com certeza, né? o Kingston jogou hoje, tomou uma surra do KC ontem. Pra mim, eu acho que tá indo pra Memphis já pra já se aclimatar e assim, tem que jogar. Tem que jogar. Todos ansiosos aí por esse momento, realmente. Uma sequência acessível aí, então, para o Spurs dar uma decolada aí nessa próxima semana. A gente até brinca. O Já não jogou hoje, inclusive, né? Vamos ver. O Memphis vai ter um back-to-back, né? Eles estão ganhando agora do Bucks Do Bucks, e, fora e de vem casa. back-to-back. Não sei se eles vão, né? Não sei se vem aí o Já para a segunda partida. Possível. E seria bom, né, a gente ganhar do Memphis, né? Porque foi meio constrangedor a gente perder aquele jogo de lavada sem o Jamoran. Aqui o Chochoe pergunta aqui qual será o número do Fox. A gente não sabe ainda, não sei se já circulou alguma notícia. Aguardemos, né? Ele já usou 0 na carreira, a gente até falou no último episódio, né? Coitado do Keldinha, perdeu a camisa de novo, acho que não vai ser o 0. Coitado do Keldinho. Vamos aguardar aí, vamos aguardar. Aqui o Sports Show Gamarra, acho que nunca comentou aqui com a gente antes, falou que a gente já ganhou do OKC pela NBA Cup, é verdade, a gente conseguiu ter um jogo iluminado, eles estavam sem o chat, mas nos playoffs, melhor de 7, o buraco é mais embaixo. O Albamecano fala que ele acha que o Kings não piora, que o Lavine tá jogando muito, realmente, tá jogando, arremessando muito bem de 3 pontos, Lavine. Mas eles são sem armador, né? Eles não têm. Estão Né? sem armador e voltamos. E ele vai reencontrar o amigo DeMar DeRozan, né? Então voltamos daquele feat de Chicago. Vamos ver como é que vai ser. Aqui o Albamecano pergunta quando que é o ano da extensão do Wemby. Você sabe de cabeça aí, Vitor? Seria a partir de 2027, né? 2027 2028. Ele está no contrato de calor até 2026, 2027. A partir de 2027 para frente já vai ser, né? Naturalmente. Aí com o Wemby você não brinca de. Não. Não tem como. De restricted free agent, então. Você já dá a extensão máxima que você puder no Pelo amor momento. de Deus. No segundo que você puder. O Luiz Pades fala que o Nurkic tá saindo do Suns, mas o Nurkic tá Não, pelo amor de terrível, Deus. né? Não, o Suns tá preferindo jogar com o Mason Plumlee do que colocar o Nurkic em quadra, então não dá. Max Vinícius fala, volta Dominic Barlow. Sai do fake, Lucas Pastore, pelo amor de Deus. Lucas, sai do fake. Aqui, o 22... me ajuda aqui, Bruno Pongas. 22K 22. 22K É isso aí. Eu dou tudo pro Embi, tá certíssimo. Bom, eu acho que é isso, né, senhores? 00:58 aqui. Fizemos isso aqui a pedidos dos ouvintes da comunidade de cultura popística. A gente volta essa semana ainda com destrinchando mais ainda essa troca também, vendo quais serão os movimentos aí do Spurs até essa trade deadline. E também para a gente se preparar aí para assistir o Fox estreando com a camisa do Spurs. Um domingo muito feliz para toda a nação popista. Vitor Aborachid, muito obrigado aí pela participação. Você que está lá sempre lá no Bandeja de 3, valeu por dedicar seu tempo aí de última hora, assim, no susto, para a gente falar desse dia feliz aí para o Spurs.
Cara, é sempre um prazer participar aqui e, né, em dias como esse, melhor ainda, né? E não Boa. só é um dia de, né, de Fox no Spurs, como também é um dia que o Spurs não jogou. Então, assim, isso me deixou muito alegre. Os dias de jogos do Spurs têm me deixado muito deprimido ultimamente. Eu terminei de ver o VT de ontem do jogo com o Miami Heat pela manhã, né? Na esperança de acordar de bom humor e. Bom, a gente sabe o que aconteceu, né? Tomou um buzzer beater na cabeça, mas terminou muito bem. Talvez eu não consiga expressar a minha felicidade que Devin Vassell continua no San Antonio Spurs. Eu já tava me despedindo ontem com uma atuação trágica dele. Solta o Pix aí, editor. Solta O Pix não, solta a vinheta, na verdade. vinheta. Solta a vinheta aí. Seguimos com o Devin Vassell, seguimos com o Stephen Castle. Bruno Pongas saiu melhor que a encomenda. Só alegria, né? Renan, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de participar aqui nessa live improvisada de última hora. Obrigado ao Vitor Aburachid, que né, se animou a entrar nessa aventura aqui com a gente. Essa semana a gente fala mais sobre Fox, Spurs, a gente já pode falar de estreia dele, enfim. Muito legal, Renan Bellini. Um grande abraço a você. Valeuzão, Bruno Pongas. Valeuzão a toda a nação popista, aos Coyote Premiums que estiveram com a gente desde quando saiu a notícia lá no grupo do WhatsApp, que você pode apoiar o Cultura Pop, inclusive, pelo Pix a partir de R$ 5 lá na chave @culturapoppod, @gmail.com. Você consegue ajudar a gente a partir de R$ 5. Você pode virar um Coyote Premium e ter acesso lá ao grupo de WhatsApp, também ver as lives na Twitch sem anúncio, ganhar emotes exclusivos lá do Pop, do Coyote, para você interagir no chat da Twitch. Então, valeu aí todo mundo que esteve com a gente desde quando saiu a notícia e que esteve com a gente nessa live até 1h da manhã. Ainda temos aí 80 pessoas online. Muito obrigado a toda a nação popista, aos que viram a gente pela primeira vez. E fiquem com a gente, né? Vem com a gente acompanhar esse restante de temporada, essa nova era do Spurs. Cultura Pop começou em épocas de vacas magras e agora parece que as coisas estão indo para um caminho muito melhor. Então, se junte aí à nação popista. E obrigado a todos que estão com a gente lá desde o começo também e que estiveram nessa live. Vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas, Renan Bellini e Victor Aburachid. Voltamos aí nessa semana com muito mais sobre Fox, San Antonio Spurs e o futuro lá no Texas. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. É isso, gente. Vou fechar a transmissão aqui. Obrigado, galera.